Paz a todos, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da nossa meta de ler a Bíblia todos os dias. E os 2 últimos dias que passaram eu não consegui fazer a gravação, embora eu tenha lido a Bíblia, mas eu não consegui fazer a gravação, então vou dar continuidade à nossa meta de ler a Bíblia todos os dias. E nós vamos continuar aqui do capítulo 7, 8, 9 do livro de Gênesis. E eu tive que mudar a versão da Bíblia novamente. A primeira vez nós estávamos lendo na NAA, depois eu mudei para King James e eu esqueci de trazer a minha Bíblia King James, que eu vim direto do trabalho e aproveitei para fazer um pouco de atividade física. Estou esperando minha esposa sair do trabalho dela para a gente ir para casa. Então eu só estou com o meu Kindle e eu vou ler na versão que eu tenho aqui no Kindle, que é a Almeida atualizada. É uma versão muito boa também. E que Deus possa nos ajudar a ter um bom entendimento da sua palavra. Nós venhamos extrair muita bênção daqui, muita iluminação, que Deus possa nos revelar através da sua palavra. É só através da palavra dele que ele nos revela. Então vamos dar continuidade aqui à leitura, capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, macho e fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2, um macho e sua fêmea. E também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé fez segundo tudo que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando o dilúvio sobre a terra veio. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus havia ordenado. Passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, juntamente com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, como também suas mulheres, e as 3 mulheres de seus filhos. Com eles todo animal segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a espécie, toda ave segundo a sua espécie, pássaros de toda qualidade. Entraram para junto de Noé na arca 2 de 2, e toda a carne em que havia o espírito de vida. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou dentro. Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou para cima da terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e assim foram cobertos. Permaneceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego e espírito de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca, morreu. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto homem como gado, réptil, aves do céu, todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé e os que com eles estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis capítulo 8. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais, de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. As águas se foram retirando sobre a face da terra.
No fim de 150 dias, começaram a minguar. No 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre o monte Arara. Sobre o monte de Arara. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, prevaleceram os cumes dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca. Soltou um corvo que saindo ia voando até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde repousar, onde plantar o pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda não estavam sobre a face, pois a água ainda estava sobre a face de toda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e tornou a soltar a outra pomba fora da arca. À tardinha a pomba voltou para ele. Eis no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e soltou a pomba, e esta não retornou mais a ele. No ano 601, no mês 1º, no 1º dia do mês, secaram-se as águas de toda sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então Noé falou a Deus, dizendo: saí da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e juntamente contigo tua mulher, teus filhos, as mulheres de teus filhos, todos os animais que estão aí contigo, de toda a carne, tanto as aves como o gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra. Traze-os para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente. Na terra frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa. Ofereceu o local sobre o altar. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como acaba de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver centeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Agora vamos para Gênesis capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento. Bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal o requererei, como também do homem. Sim, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E disse também Deus a Noé, e os seus filhos com ele: eis que eu estabeleço o meu pacto convosco, e toda a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que convosco está, com as aves, com o gado, com todo animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Sim, estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Acontecerá que quando trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós, todo ser vivente de toda a carne, e as águas
não se tornarão mais em dilúvio para destruir a toda a carne da terra. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele, a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé ainda: este é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Ora, os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes foi povoado toda a terra. Começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se. Achava-se nu dentro de sua tenda. E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre seus ombros. E andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertado, que foi Noé, do seu vinho, soube o que o seu filho mais moço lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo do servo será de seus irmãos. Disse mais: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue o Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e então morreu. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, Pai. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essas belas e memoriáveis palavras, Senhor. Que nós possamos guardá-las em nossos corações, Pai. Para que andemos retos, Senhor, perante tua presença, Senhor. Livra-nos do pecado, livra-nos do mal, Senhor. Abençoe a todos, ó Pai, que esteja aqui neste momento, Senhor. Abençoe o teu servo, Senhor. Cuida da tua igreja, Pai. Nós te agradecemos por tudo. Amém.